pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Assunto do vídeo de hoje, pressão. Vamos falar sobre pressão no vídeo de hoje. Você já viu na capa, a capa até com letras garrafais, né? Ficou bonito. Comentei aqui embaixo se a capa ficou legal. Mas enfim, vamos falar sobre pressão. Pressão que estão colocando no Botafogo, pressão que nós mesmos estamos colocando no Botafogo, e isso não é nenhum erro nosso, a gente tem o direito de botar pressão, sim, porque a gente foi acostumado com um certo padrão. Então, vamos falar um pouco sobre essa pressão aí, mas usando um outro personagem principal na história desse vídeo aqui. Eu acho que vocês vão acabar curtindo o que eu vou falar com vocês aqui. E antes da vinheta, eu já peço para você já deixar o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo também para que outros alvinegros conheçam o trabalho que a gente faz aqui no canal Memória Alvinegro. O trabalho não é só meu, o trabalho é seu também aí do outro lado. Então, ajuda o canal a crescer, porque a gente está naquela meta aí de 10 mil inscritos até o final do ano. Cada mês a gente bateu uma meta, agora está na grande meta do ano, que é 10 mil. Tá? Roda a vinheta aí, já já a gente está de volta para conversar sobre pressão no Botafogo. Bom, gente, vamos lá. Pressão, vamos lá. O Botafogo hoje, ele vive um momento em que ele escolheu viver esse momento. Só vive esse momento de pressão quem disputa grandes coisas. E o Botafogo nessa temporada disputa grandes coisas, né? A gente passou pela Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado daquela forma grotesca, nojenta. Fizeram um trabalho muito forte para o Botafogo não se classificar contra o Bahia, né? Mas a gente chega em mais um campeonato brasileiro com um nível de excelência lá no alto, disputando o título mais uma vez. Faltam 9 rodadas para acabar o campeonato, né? E faltando 9 rodadas para acabar o campeonato, o Botafogo disputa o título de novo. Tem outras equipes tão grandes quanto o Botafogo que poderiam estar nessa disputa, mas só o Botafogo está junto com o Palmeiras. Faltando 9 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E somos semifinalistas da Libertadores da América. A gente começa a decidir nessa quarta-feira agora a vida contra o Peñarol. Jogamos a primeira em casa. Na semana que vem jogaremos a segunda lá no Uruguai. Espero eu, sendo bem pra cima aqui na expectativa, espero eu que o Botafogo vá com pelo menos uma vantagem de 2 gols de diferença pro Uruguai, para ir até com certa tranquilidade, ligado, mas com certa tranquilidade. E quando você chega nessa situação em que você está disputando grandes campeonatos e performando bem nessas temporadas, esqueçam a derrocada da temporada passada. Na temporada passada, o Botafogo também performou bem até a derrocada. E em 2024, o Botafogo vem performando muito bem e não dá a entender que vai ter essa derrocada. Então você, torcedor alvinegro, só uma dica aqui, um parêntese rápido, para de trazer essa coisa, essa energia pesada, porque eu acho que o Botafogo não vai ter derrocada, tá? Ser campeão ou não é do jogo, mas se não for campeão não vai ser por conta de uma derrocada. Fiquem tranquilos. Então vamos pensar na frente, tá? Mas quando você tem 2 temporadas, a gente pode até falar 2 temporadas e meia, porque o segundo semestre de 2022 foi muito bom e a gente quase se classificou para a Libertadores. Mais um parêntese aqui rapidamente. O Botafogo, pela primeira vez na história, garante por 2 anos seguidos uma vaga na principal competição da América do Sul. Isso é muito grande para uma SAF que começou a trabalhar agora. E o Botafogo se colocou nessa pressão. O Botafogo queria viver esta pressão. Daí, Botafogo, você está vivendo essa pressão. Pressão pelo resultado, pressão por um título, pressão por ser campeão. Tá? Essa é a pressão que nós botafoguenses colocamos no Botafogo, e lá dentro eu tenho certeza que eles também se colocam essa pressão. Cara, o título tá ali batendo na porta, o título tá ali se oferecendo pra gente. Vamos deixar passar a oportunidade de novo?
Eu tenho certeza que lá dentro eles trabalham da mesma forma que nós, de um jeito mais profissional. Nós aqui fora, de um jeito mais apaixonado. Nós criamos a pressão porque somos apaixonados pelo Botafogo e queremos ver o Botafogo ganhando, e a gente sabe que o Botafogo tem condição de ganhar. Mas aí vem a pressão externa. E eu trago aqui até não é nada negativo nesse ponto, não é uma coisa negativa, porque quem joga o jogo tem que saber como o jogo é jogado tanto dentro quanto fora de campo. É no campo e nos bastidores que o jogo é jogado. Tá? E sabe aquela coisa do lobo em pele de cordeiro? Pois então, é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, para nós, botafoguenses, ele é o lobo em pele de cordeiro. Porque ele segue um expediente em que ele precisa jogar a pressão para o outro lado. Blindando o seu elenco, ele não está errado, blindando o seu elenco e jogando a pressão para o outro lado. Quantas vezes a gente viu o Abel Ferreira falando que não, foi o Botafogo que investiu, o Palmeiras não investiu, o Palmeiras trabalha com o que tem, o Botafogo foi no mercado, então a pressão está do lado deles. Ele está sempre jogando a pressão pro lado do adversário. Ele usa muito bem o roteiro que a vida apresenta. Tá? Ele usa esse roteiro que a vida apresenta a seu favor e joga contra o adversário da vez. Já foi o Flamengo, agora é o Botafogo. Quantas vezes ele fez isso? E por que eu falo de lobo em pele de cordeiro? Porque quando ele fez pela primeira vez uma menção a falar do Botafogo, antes de falar do Botafogo ser uma loucura dele, ele precisa falar do Botafogo, ele precisa citar o Botafogo. Eu acho que o Abel Ferreira, depois que sair do Palmeiras, ele desejaria trabalhar no Botafogo, porque ele tem, cara, é uma loucura pelo Botafogo, ele precisa citar o nome do Botafogo. Mas a primeira vez que ele fez isso foi num podcast. Eu vou tentar achar esse podcast e vou botar lá no Instagram, porque o Instagram vai fazer alusão também a esse conteúdo aqui do YouTube, né? Mas a primeira vez que ele usou desse expediente foi quando o Botafogo ainda estava montando o elenco de 2023 e ele foi num podcast e ele foi perguntado sobre quem é o time que vai disputar com o Palmeiras o título brasileiro, ele jogou o Botafogo. E a gente ficou, nossa, o Abel Ferreira citou que o Botafogo tá ali na disputa, vai disputar contra a gente, né? Vai disputar contra eles, no momento em que o cabeçudo bota a cara aqui mais uma vez, né? Não se importem com o cabeçudo, se importem com o vídeo, né? Mas a gente ficou super feliz, porque era o técnico que de 2020 para cá tava ganhando tudo, o papa-títulos do futebol brasileiro, né? E ele citou o Botafogo. Todo mundo esperava ali, pô, ele vai citar o Flamengo, normal, é o expediente comum. Não, ele citou o Botafogo. A partir dali, a gente meio que se desarmou. E o Abel foi jogando a pressão para cima do Botafogo. Mas jogando toda a pressão para cima do Botafogo. E o Botafogo e o botafoguense aceitaram essa pressão. Por que eu tô falando de pressão aqui no vídeo? Porque tá na hora de nós, torcedores, e do próprio Botafogo, apesar de não ser o expediente do Glorioso fazer isso, mas tá na hora da gente pegar as nossas coletivas, as nossas entrevistas, e quando o torcedor for indagado nos pré-jogos, né, e chegar e falar ele, olha, a pressão tá do lado de lá, eles falam que tá aqui, mas não, a pressão tá do lado de lá. Nós estamos em 2 campeonatos. Eles estão em um campeonato só e eles precisam entregar resultado nesse campeonato. Tá na hora da gente pegar toda essa pressão que o Abel joga pra cima da gente e jogar de volta pra cima deles. Passa ou repassa? Alguém aqui lembra do Passa ou Repassa, que era com o Gugu e agora tá com o Celso Portiolli, que tá até sem graça, que agora só chama famoso pra jogar o Passa ou Repassa? Vocês lembram do Passa ou Repassa? Então, é simples. O Abel, quando perguntam de pressão, quando ele quer jogar pressão pro outro lado, ele vai lá e ele, passa, repassa, paga. Sabe? Tem que ser assim. A pressão veio pra cá, joga pro outro lado. Tá na hora da gente fazer isso. Porque senão, nessas últimas 9 rodadas, fica toda a pressão do Palmeiras na gente, toda a pressão da mídia na gente, porque o Palmeiras nos bastidores
mexe com isso, tanto nos bastidores do futebol quanto nos bastidores jornalísticos. O Palmeiras é influente nesses dois campos, tá entendendo? E a pressão vem toda pra gente e eles ficam numa boa. São eles que têm um título só para disputar. São eles que, quando foram eliminados por nós, ficaram naquela coisa da torcida de o brasileiro é obrigação. O brasileiro é obrigação para eles. Então tá na hora da gente jogar essa pressão pro lado de lá. Principalmente, tá na hora do Botafogo, por mais que não seja o seu expediente, tá na hora do Botafogo jogar a pressão pro outro lado. Será que eles conseguem trabalhar com pressão? Eu tenho quase certeza que não. Mas a gente precisa testar. É isso. Por isso que eu queria falar de pressão com vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pedi pouco hoje, mas vou pedir aqui para encerrar. Deixa o like, comenta, compartilha esse conteúdo aqui para que a gente chegue mais próximo de bater a meta de 10 mil inscritos aqui no canal. Eu sou meio cético, tá difícil, mas vocês podem combater o meu ceticismo e mostrar que, olha, Leozão, tá fácil sim, a gente consegue, tá? Ajudem o canal a continuar crescendo. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço pra vocês. Valeu, fui! E o cabeçudo prestou atenção, porque quando eu falo valeu, fui, é que ele sabe que tá acabando e ele vai sair pra passear.